Eu quero falar sobre como estudar para vendas, né? O que eu quero deixar bem claro é que realmente nós temos um déficit, pelo menos no Brasil, em relação a como se estudar para venda, né? Se é possível que qualquer um queira realmente vender de verdade, né, assim como para qualquer outra profissão, essa pessoa tem que se dedicar a estudar, a aprender todos os dias mais e mais em relação ao que ela faz. É a mesma coisa com os vendedores. E para mim, esse tema é bastante polêmico, porque seguramente muita gente pode discordar comigo, né? Como deve ter sido no caso do Messi e do Cristiano Ronaldo. Tudo bem, né? A gente está aqui para isso. Falem se você concorda ou não concorda, mas o que eu acredito é que vendas deveria ser uma das coisas fundamentais, né, aplicadas em todos os cursos de universidade, em todas as faculdades pelas quais a gente passa. Porque as faculdades, claro, fazem seu papel de ensinar as profissões. As grades, elas têm ali uma introdução, né, administrativa, elas têm uma introdução muitas vezes até financeira, tem introdução ali a marketing, mas eu não vi nenhuma faculdade, por exemplo, de psicologia ensinando o psicólogo a vender o serviço dele. Então o psicólogo abre uma clínica e não sabe como vender. Ele não sabe como transpor ali a psicologia para quem precisa, como encontrar o cliente, como vender. E a gente, né, já sabe, eu já falei isso, que nenhum negócio decola, nenhum negócio se sustenta se não tiver uma base comercial, né? Nenhum empresário, nenhum prestador de serviço vai conseguir vingar se não souber. E a gente não tem isso, a gente não tem cursos de vendas nas faculdades. E para mim isso é algo super importante, algo que deveria ter. E aí você vai para as empresas. Então você vai para as empresas e você precisa vender. E o que as empresas ensinam? As empresas ensinam quais são as características e os benefícios do produto, que elas falam sobre os diferenciais do produto em relação à concorrência. E claro, elas ensinam você a usar o sistema que a empresa utiliza. Nada de errado nisso. Tudo isso tem que ter. Mas e a dedicação em ensinar o vendedor a vender, independente do que seja? Porque se essa empresa muda o produto amanhã, ela vai ter que ensinar tudo de novo. Mas ela não vai ter o profissional capacitado a de fato entender como que é um processo mental, um processo de técnicas de vendas. Então, a gente também não pode contar com as empresas em relação a você aprender a vender. Tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem cursos. Então, espalhados pelo Brasil, né, espalhados pelo mundo, você consegue encontrar vários cursos de vendas. E sim, em 98% dos casos, se não for mais, você será responsável por financiar, né, o seu projeto aí de conhecimento em vendas, tá certo? E aí os cursos, eles são ou genéricos demais, né, ou eles são incompletos. E por que eles são incompletos? Bom, eles são genéricos porque muitas vezes as pessoas realmente não têm a profundidade, né, e querem realmente dar o básico, pelo menos para que as pessoas sejam niveladas pelo básico. E tudo bem. Por que eles são incompletos? Primeiro porque eles querem que você faça parte do curso para que você compre o próximo módulo e seja um pouco mais completo. O que também não tem nada de errado nisso. É uma técnica de venda que, né, quem é que seja que deu o curso pode fazer e tudo certo. Ou eles são incompletos porque eles realmente são incompletos. Porque é difícil você entrar no dia a dia, né, da vida do vendedor, né? Porque para ser completo você tem que ir muito a fundo. Você tem que, saber sobre o que esse cara enfrenta no dia a dia, quais são os principais desafios, a mentalidade que ele tem que ter para poder vender, como ele precisa se formar como pessoa, né? Enfim, o processo psicológico antes mesmo de você ir para vendas. E em vendas existem muitas formas de você fazer. Então, de fato, assim, é difícil você encontrar um curso que vai te dar uma amplitude e uma profundidade da qual você deseja. Então, você vai ter que fazer vários cursos. Outra forma que você tem é o que eu já citei, né? É livros. Livros são muito bons. Existem muitos livros para vendas. Eu já dei, né, já fiz um vídeo falando de alguns livros, principalmente para quem está começando, né? Existem livros mais aprofundados, mas principalmente para quem está começando e quer conseguir até equilibrar a vida pessoal com a profissional em vendas. Eu passei algumas dicas de livros já em um dos meus vídeos, tá bom? E aí, se quiserem falar mais do tema, a gente pode falar, né, comente, me procure. E, claro, você tem o que você está fazendo agora, né? Existem muitas plataformas, existem muitas pessoas que estão aí na internet disponibilizando conhecimento, como eu estou fazendo agora, sobre vendas, tá certo? O que eu peço para você, somente um pedido, tá? Comece a acompanhar e a escutar pessoas que consigam transpor para você por que elas estão falando sobre isso, né? Se elas conseguem mostrar para você a história delas,
o sucesso que elas já tiveram e como que elas podem se relacionar com o tema como vendas que elas estão falando, aí sim você acompanha elas. Senão você vai ter muito picareta aí, muita gente falando muita coisa que não deveria. Então, até se você for no meu perfil no YouTube, você vai ver que o meu primeiro vídeo foi falando da minha história, para que você saiba o porquê que eu estou falando sobre vendas com você. Então, veja um pouco da procedência para você também não escutar qualquer coisa aí, porque existem muitas pessoas na internet tirando proveito, infelizmente, mas é verdade. Mas sim, existem muita gente também muito boa, né, que está com essa intenção, assim como eu estou, de poder transpor conhecimento para você, para que você consiga vender mais e melhor todos os dias. E sim, você é responsável por ir atrás da sua formação de vendas e sim, se você não consegue nem vender água no deserto hoje, está começando a pesquisar, né, maneiras de fazer, fique calmo, fique tranquilo, porque sim, como qualquer outra coisa nessa vida, é possível você aprender os fundamentos e aprender o como. Se você sabe o como fazer, se você sabe o como vender, é muito possível que você tenha muito sucesso, até mais do que gente que está há muitos anos no mercado que não está se dedicando a isso todos os dias, tá bom? Prazer e até mais.